Oi, eu sou Isabela, quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai e pra minha irmã, Dona Vitoriosa. É isso aí, 10 horas e 58 minutos, de volta com Manhã Vitoriosa. E já recebemos aqui no estúdio do programa a presença de Carlos Humberto Franco, ele que é gerente de operações da SAI, e também o Wilson Idalécio, gerente de manutenção. Bom dia, obrigada pela participação de todos vocês. Nós vamos discutir agora a questão do racionamento de água em Tuiutaba. A repórter Elisângela Gonçalves esteve na estação de captação e vai mostrar pra gente como é que está a situação na semana passada. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre como está essa situação hoje. Confere aí. O município de Tuiutaba investiu na revitalização da nascente do São Lourenço, que garante a vazão e o abastecimento de água em Tuiutaba. Mas com longo período de estiagem, o avanço do desmatamento e o desperdício de água, o nível do Ribeirão São Lourenço, que é uma das principais redes de captação da cidade, continua baixo, abastecendo somente 50% da cidade. A boa notícia é que na última terça-feira a gente conseguiu um apoio da CEMIG, que reduziu a geração de energia na usina Salto e Moraes, contemplando o aumento de reserva do nosso ponto de captação lá no Rio Tijuco. Depois de 12 anos, foi preciso utilizar a transposição de água do Rio Tijuco para captação. E mesmo desenvolvendo ações que colaboram com o abastecimento, Carlos alerta a população para um possível racionamento. Mesmo que tenha melhorado a nossa condição de captação, não é descartado um desabastecimento ou racionamento, porque é só consultar nos sites de previsão de tempo que as perspectivas de chuvas regulares não são boas. A SAI divulga ainda um dado que é alarmante. O desperdício de água em Tuiutaba chega a 9 milhões de litros de água por dia, número que corresponde a 1/3 gasto pela população. A economia de água pode fazer com que os mananciais voltem ao abastecimento normal. Esta costureira tem consciência de que é preciso evitar o desperdício e utiliza a água que lava a roupa para lavar a varanda da casa. No tempo que eu era mais nova, a gente tirava no poço, no carretilha, no sari, que chamava. Agora eu só abro a torneira. Por que eu vou aproveitar e jogar fora? Eu não jogo, eu não gosto. E corrijo, se eu passar em algum lugar, eu corrijo. Não joga água tratada fora, porque é caro para tratar. É isso aí, dona Lucília tá certinho, uma salva de palmas para ela. Se toda a população tijucana e também de todo o estado de Minas Gerais tivesse essa consciência, talvez a situação não tivesse hoje em que está. Realmente a situação é grave, estamos vivendo um estado de alerta, é preciso a conscientização da população. Eu converso agora com Carlos Humberto Franco, ele que é gerente de operações. Carlos, a Defesa Civil já decretou o estado de calamidade, de alerta, né, em 160 municípios mineiros. Praticamente vários municípios do estado de Minas Gerais vivem essa situação. Uberaba, aqui perto de nós, está com uma situação gravíssima. Como é que está a situação hoje em Tuiutaba, já que isso modifica a cada dia? Bom, a situação hoje, até certo ponto, está sob controle. A captação do Ribeirão São Lourenço permanece inalterada, o volume de água baixo, fornecendo 50% da água suficiente para a cidade. Mas houve uma pequena melhora na nossa reserva da captação do Rio Tijuco. Nós efetuamos a parceria, um apoio da CEMIG que a gente obteve na semana passada, que eles se sensibilizaram com a situação, né, e reduziram ao máximo a geração de energia na turbina que estava funcionando na usina. Na redução dessa geração de energia, proporcionou a elevação do nível de água da represa, melhorando a nossa condição de captação. É a primeira vez, né, Carlos, que em 12 anos que foi preciso usar essa transposição do Rio Tijuco. Isso causa um certo temor ainda maior por estar tirando água do Rio Tijuco? Sim, essa captação foi inaugurada em 2002. Na época da inauguração funcionou 10 dias. Daí em diante, todos os anos a gente só executa testes de bombeamento. Esse ano acionamos essa captação desde o dia 13 de setembro. E a preocupação é grande que a seca intensa dessa forma que está acontecendo não se via há mais de 50 anos. Portanto, mesmo a gente estando com a situação, no momento, assim, até certo ponto, tranquila, a SAI não tem a tranquilidade ainda para afirmar que o problema já passou. Não é possível mensurar até quando o Ribeirão São Lourenço e também o Rio Tijuco vão conseguir abastecer o município de Tuiutaba se não houverem chuvas? Essa conta é possível fazer ou é complicada? É difícil quantificar isso aí. O Ribeirão São Lourenço é o que tem a vazão menor, está baixando, todos os dias baixa um pouco, mas o Rio Tijuco,
conseguimos estabilizar a nossa represa de bombeamento com esse ato que a CEMIG desenvolveu junto com a SAI. É difícil quantificar, mas as chuvas vão demorar, as previsões não são animadoras. Portanto, o que a população tem que fazer é tentar usar racionalmente a água para consigamos passar esse período sem maiores problemas. Carlos, fala-se muito também sobre a possibilidade da utilização de água do aquífero Guarani, que também passa pelo município de Ituiutaba. Nós sabemos que os investimentos são altos, que em Ituiutaba ainda não existe um projeto para que se fure esse poço, retirando água do aquífero Guarani. Mas se o Ribeirão São Lourenço não conseguir, o Rio Tijuco também não conseguir, existe esse estudo da SAI para que dê mais garantia, mais segurança para a população, se houver a necessidade de utilizar essa água do aquífero? Bom, o aquífero Guarani, no ano de 2001, 2002, quando teve a última grande seca em Ituiutaba, que teve até racionamento da cidade, teve sim um estudo para a perfuração de um poço do aquífero Guarani. Na época foi feita a sondagem somente de profundidade do poço, não feita a sondagem de qualidade da água. A sondagem foi feita de profundidade e o valor para se perfurar um poço desse na época ficava mais caro do que a construção da captação do Rio Tijuco. Portanto, na época optamos pela construção da captação do Rio Tijuco. Eu vejo o aquífero Guarani hoje como uma reserva, talvez para o futuro. Porque é uma interrogação o aquífero Guarani, que você tem a condição de saber a profundidade que está essa água, mas você não tem a condição de saber a qualidade dessa água. Corre-se o risco de fazer todo esse investimento e chegar lá embaixo e a água não ser utilizada para o consumo, não poder ser utilizada para o consumo. Realmente, na região nossa aqui tem lugares que já perfuraram um poço desse e a água deu imprópria para o consumo. Se você for ler sobre a aquífero Guarani, estudar, aprofundar mais no assunto, os especialistas falam que de toda a água do aquífero Guarani, somente 20% a 30% é água doce própria para consumo humano. O restante da água é água salobra, que seria difícil de tratar essa água. Só para completar mais sobre o aquífero Guarani, na região de Ribeirão Preto, que é uma grande cidade, ela é totalmente abastecida pelo aquífero Guarani. Desde 1930 que ela é abastecida pelo aquífero Guarani, que nem se chamava aquífero Guarani na época ainda. E já começam a ter problemas já com esse aquífero. Tanto que o último estudo que foi realizado agora e concluído esse ano de 2012, já aponta que o aquífero Guarani vem abaixando em torno de 1 metro por ano na região de Ribeirão Preto. Tanto que a Agência Nacional das Águas recomendou que Ribeirão Preto construa uma captação de água superficial e a Prefeitura já entrou com um projeto junto com o Ministério das Cidades para a construção dessa captação, já prevendo futuros problemas com o aquífero. Wilson Indalés, que é gerente de manutenção. Wilson, como é que está a situação hoje do abastecimento dos bairros de Ituiutaba? Disse muito que a água está sendo cortada nos bairros mais altos da cidade, que os bairros mais altos estão tendo mais dificuldade em receber essa água que vem bombeada do Ribeirão São Lourenço. Isso tudo é verdade? O que tem de lento, o que tem de verdade nisso? Não, Gabriela, a respeito do racionamento, né? A SAI não fez ainda racionamento de água. Numa situação crítica de abastecimento, o racionamento é a última ação que a empresa de saneamento faz, né? Porque gera tanto prejuízo para a empresa, né? Quanto para o cliente também, a situação de ficar sem a água. Não é interessante para a gente fazer isso. Então, o racionamento é a última ação que a gente faz. Não teve racionamento ainda. Acreditamos que se a população colaborar, né? E usar essa água de maneira racional, não vai ser preciso, se as chuvas colaborarem também. Porém, os bairros mais distantes, de 8 anos para cá, a SAI vem fazendo alguns investimentos, né, em redes, em adutoras, né, em reservatórios novos. E a gente, com essas obras que a gente fez, a gente conseguiu equalizar a distribuição da água. Ela está chegando nos bairros mais distantes. Alguns lugares ela é bombeada, ela tem booster para ser bombeado. Mas a situação da distribuição dentro da área urbana, porque a população vem colaborando, né, com o consumo de maneira mais racional, ela tem sido regular, né? Mas não descarta, igual o Carlos falou, a gente tem, não tem como a gente falar, vai ter um racionamento, não. Hoje está regular. Está regular, mas regular. Amanhã já não se sabe como é que essa situação vai chegar. Se não chover, digamos que a chuva atrasa mais um mês, mais 30 dias, aí você pode correr o risco de ter dificuldade para essa água chegar nos bairros mais altos, né? E voltando a falar sobre essa questão do desperdício, que eu acredito que seja um dos pontos essenciais nessa questão do racionamento, olha só, a SAI divulgou um número que é alarmante. O desperdício de água em Ituiutaba chega a 9 milhões de litros de água por dia. Esse número não está errado, são 9 milhões de litros de água por dia. Nós já percebemos que em alguns estados brasileiros, como por exemplo o caso de São Paulo, o desperdício está sendo combatido com o pagamento de multas. Em Ituiutaba, existe uma legislação que permita isso? Como que a SAI está fazendo para tentar conter esse desperdício?
É o seguinte, Tuiutaba hoje não tem uma legislação específica ainda para executar a cobrança de multa. A prefeitura já está sensibilizando com a situação, está se pensando já em criar uma legislação nesse sentido. O que a SAI tem feito atualmente é receber as denúncias e vai até a casa do consumidor que supostamente está desperdiçando água e tenta fazer uma educação com a pessoa, conversar, explicar os problemas e tentar fazer somente o alerta. Ok, Carlos Humberto Franco, gerente de operações, Wilson Idalécio, gerente de manutenção, muito obrigado pela participação de vocês. O que se precisa ficar, então, que é a conscientização da população, o uso racional de água, vai evitar que Tuiutaba entre em uma situação ainda mais calamitosa do que é percebido em outras cidades mineiras. Muito obrigado pela participação de vocês. E o Manhã Vitoriosa vai para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco, vamos falar sobre cultura. Estou te esperando.